Então nós vamos estar lendo 1 Samuel. Quantos irmãos, as irmãs acharem, pode dizer amém. 1 Samuel capítulo 1. Em diante nós vamos estar lendo. Não vamos ser muito extensos nessa leitura, mas nós vamos até o versículo de número 11. Vou tentar ir até o 11, né? Deus sabe de todas as coisas. Amém, irmãos? Amém. Amém. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufê, Eframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém, irmãos? Até aqui está bom. Meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes, simpatizantes, visitantes, aqueles que aqui se encontram nesta noite, a qual nós viemos à casa do Senhor para ouvir a sua palavra, para meditar na sua palavra, para adorar ao Senhor, para glorificar o seu nome, porque Deus, meus irmãos, tem um compromisso conosco. Mas também nós temos que ter um compromisso com Ele, para que nós venhamos a receber algo da parte de Deus. E lendo esta narrativa bíblica, nós podemos entender que não era da vontade de Deus um homem ter duas mulheres, a poligamia. Mas, como Jesus disse, pela dureza do coração deles, Deus permitiu. Deus do início não era assim. E nós temos que entender, meus irmãos, que quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, fazendo a obra e realizando aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, o Senhor nos dá aquilo que nós estamos pedindo segundo a sua vontade. Vejam bem, segundo a sua vontade. A palavra do Senhor nos fala que todos os anos Elcana subia com as suas duas mulheres a Siló para sacrificar, para adorar ao Senhor. E a Bíblia nos relata que Penina, uma das suas mulheres, ela tinha filhos e filhas, mas Ana não tinha. Ela era estéril. Tinha sua amada encerrada, como os irmãos ali acabaram de ler esta passagem bíblica. E a Bíblia nos fala que Penina tinha filhos e filhas, irritava, zombava, escarnecia de Ana, porque Ana não podia ter filhos. Mas a Bíblia também nos fala que um dia ela resolveu dar fim nessa história, mudar essa história. Porque ela sabia, porque ela conhecia, por intermédio até mesmo dos seus antepassados, que o Senhor dos Exércitos tinha poder para transformar a sua vida e para lhe dar a
todas as suas promessas. E Ana diz que sobe ao templo e começa a orar ao Senhor, começa a pedir ao Senhor, derrama a sua alma diante do Senhor. Chora abundantemente, de modo, eu não li para os irmãos, que o sacerdote achou que ela estava embriagada. Depois os irmãos fazem menção dessa leitura. E ela disse, não, meu Senhor, é a tua serva que está derramando a sua alma pela sua necessidade. Ela estava ferida dentro da sua alma, ela estava angustiada, ela não aguentava mais aquela situação, meus irmãos, minhas irmãs. E ela se apresenta diante do Senhor. O salmista Davi nos fala no Salmo 51:17 que espírito quebrantado, coração compungido não despreza o Senhor. E Deus não desprezou a oração daquela mulher que estava com o seu coração aquebrantado, o seu espírito compungido, estava apertada, estava angustiada devido à situação que lhe era proposta. Ela tomou uma atitude e chegou na presença do Senhor e pediu somente para aquele que pode transformar a minha e a tua vida. Eu estava, meus irmãos, até quinta-feira, sem ter uma mensagem. E quinta-feira, eu disse para minha filha, quando a água esquentar, você bota na térmica, porque eu vou tomar banho e vou descer para estudar e meditar na palavra do Senhor. E fui tomar banho e Deus falou comigo, não, tu não vai tomar chimarrão, nem vai meditar na palavra do Senhor, tu vai no culto. E eu desci para aqui o nosso templo sede e vim ao culto adorar ao Senhor. Em meio àquela adoração, Deus falou comigo por intermédio desta palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, como eu disse para você, Deus tem um compromisso conosco. Deus sabe da minha e da tua necessidade neste exato momento. Ele sabe do que nós estamos precisando, como nós estamos passando. Se Deus me deu esta palavra, porque Ele sabia que aqui estaria alguém que teria que tomar uma posição diante de Deus, para que Deus revertesse o seu quadro e mudasse a sua história. Eu não sei o que os irmãos estão passando, o que as irmãs estão passando, eu não sei. Eu não tenho convívio com os irmãos. Mas Deus, a Bíblia nos fala que Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele sabe como nós nos encontramos neste exato momento, do que nós precisamos. E o título da campanha é que Cristo é a resposta. Jesus Cristo de Nazaré é a resposta para o meu e para o teu problema nesta noite, meu irmão. Não perca esta oportunidade a qual Deus está nos dando, para que nós venhamos a receber algo da parte de Deus. Talvez muitas pessoas tenham dito para você que é impossível, que você não vai conseguir, que você não vai alcançar. Talvez assim como Penina tenha irritado, zombado da sua fé, da sua credibilidade, dizendo que não tem mais jeito. Mas o Senhor me trouxe aqui esta noite para te dizer, meu irmão, minha irmã, que tem solução, que tem jeito, porque o Senhor é poderoso para reverter toda e qualquer situação, todo e qualquer quadro da sua vida. Amém. Foi para isso que Deus me trouxe aqui esta noite. Foi para isso que Deus nos trouxe aqui esta noite. Porque a Bíblia nos fala que nós fizemos vários projetos. Mas se Deus não decidir, nós não vamos a lugar nenhum. E Deus permitiu que aqui nós estivéssemos para lhe adorar, para ouvir a sua palavra. E como se trata de oração, o tema que eu li é Mateus 21:22, onde diz, tudo que pedires em oração, crendo que receberá. A crença. Não adianta nós somente orarmos, mas nós temos que crer naquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. E a credibilidade, meus irmãos, é como disse o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Muitas vezes entregamos os nossos caminhos ao Senhor, e a segunda parte, a parte B, será que nós confiamos verdadeiramente no Senhor, de modo que Ele possa fazer o impossível na minha e na sua vida? Muitas vezes tentamos fazer do nosso jeito, muitas vezes tentamos agir das nossas maneiras. Não, meus irmãos.
entregamos nós os nossos caminhos ao Senhor. E que nós venhamos a confiar verdadeiramente nele, deixando que ele haja, que ele trabalhe, que ele faça. Basta nós fazermos a nossa parte. Basta nós realizarmos e tomarmos atitude diante do Senhor. Assim como Ana tomou, ela subiu ao templo daquele dia diferente. Ela orou diferente, ela pediu diferente, ela adorou diferente. Ela não estava na sua mesmice de sempre, todos os anos, subindo a Siló e voltando para casa com o mesmo problema, não. Ela não andava fazendo as mesmas coisas, não. Ela agiu diferentemente. É isso que Deus espera de mim e de você. Atitudes diferentes. Muitas vezes nós somos acomodados. Eu digo por experiência, muitas vezes nós vemos, irmãos, a casa do Senhor, voltamos para casa, passam-se os dias, mal abrimos as nossas Bíblias para ver o que Deus quer falar conosco. Mal nos consagramos ao Senhor e esperamos algo da parte de Deus. Não é assim, meus irmãos. Não é assim, irmãos. Se nós quisermos algo da parte do Senhor, sobrenatural, sobre nós temos que agir diferente. Nós temos que buscar de um modo diferente. Jesus nos ensinou: pedir, dar, buscar e acharei. Batei e a porta se abre. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, a porta se abre. Mas nós temos que buscar. Jeremias escreveu: buscar-me-ei e acharei quando vocês me buscardes de todo o vosso coração. Nós temos que buscar ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Muitas vezes nós somos limitados, nós nos limitamos. Eu vou fazer só isso, né? Eu só vim para fazer isso. Não. Como eu li para o pastor, a nossa obra, nosso trabalho em prol da obra do Senhor, vai ter uma recompensa. O apóstolo Paulo escreveu 15:58, sede firme, fortes e constantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que nós estamos fazendo, irmãos, tem uma recompensa. O Senhor Jesus, no livro de João, ele escreveu sobre os ceifeiros, e ele estava ali falando, após ele ter falado com a mulher samaritana, capítulo 4, versículo de número 31 do Evangelho de João, após ele ter falado com a mulher samaritana, ele pregado para ela e ela ter crido na sua mensagem, ele volta para os seus discípulos. E os seus discípulos, preocupados com a alimentação, ele disse: olha, eu tenho uma comida que vocês não conhecem, para que vocês venham a comer. Eles não conheciam, eles andavam com Jesus, viam Jesus transformar a água em vinho, faziam parte da caminhada de Jesus, mas não conheciam ele na sua intimidade. E Jesus disse: olha, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E eles preocupados e ainda não entenderam, mas será que alguém trouxe alguma comida diferente? Jesus disse: não. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Esta é a minha comida, esta é a minha prioridade. Este é o objetivo de nós que somos cristãos. Não é que ele estava dizendo que nós não deveríamos comer, não. Ele estava dizendo que a prioridade era buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. Aí os discípulos ficaram assustados e Jesus disse para ele: vocês não conhecem o tempo? Há 4 meses para a ceifa, mas só que vocês não estão vendo que os campos já branquejam para a ceifa. Levante os vossos olhos. E no versículo 36 diz que o ceifeiro acumula, Deus lhe já, a sua recompensa, e acumula fruto para a vida eterna. Vejam bem, no versículo 4, capítulo 4, versículo de número 36. A recompensa é desde já, e acumula o seu fruto para a vida eterna. O que nós estamos fazendo na obra do Senhor, nós vamos receber a recompensa já. Nós vamos ter da parte do Senhor aquilo que Ele nos prometeu em vida, e ainda acumular fruto para a vida eterna. Ainda para a vida eterna, meus irmãos. Mas o livro de Tiago, meus irmãos, ele diz que nós temos que pedir com fé. Capítulo
capítulo 1, versículo de número 6, diz assim: peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhantemente à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponham esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Temos que pedir com fé. Nós temos que acreditar. Hebreus diz que a fé é a certeza que nós vamos receber tudo aquilo que esperamos, com uma prova que existe coisa que a gente não pode ver. Talvez você nesta noite não esteja vendo o seu esposo do seu lado. Talvez nesta noite você não esteja vendo o seu filho do seu lado. Mas pela fé, você acredita. Porque Deus, Ele é recompensador daqueles que creem nele, por intermédio da sua palavra. Talvez você não esteja alcançando aquilo que você almeja no seu coração. Mas pela fé, meu irmão, você acredita. Porque Deus é fiel. E a Bíblia nos fala que ainda que a gente seja fiel, Ele permanece fiel. Amém. Ainda que a gente seja inconstante, Ele continua firme nas suas promessas. A Bíblia nos fala, meus irmãos, de um juiz, no capítulo 18, o juiz iníquo, que não temia a Deus, que não respeitava ninguém, mas tinha uma mulher que ia lá e lhe importunava. Lhe importunava. E a Bíblia nos relata que aquele juiz disse assim: olha, eu vou dar a causa dessa mulher, porque ela me importuna, porque ela me pede tanto. E o Senhor Jesus, até marquei aqui para ler para os irmãos, todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a me molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Vejam bem, meus irmãos. Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer suprir as nossas necessidades, Ele quer nos dar a vitória. Mas isso depende, meu irmão, minha irmã, de mim e de você. Depende de nós. A parte dele, Ele já fez. Ele morreu por cada um de nós, para que nós tivéssemos vitória. Para que nós fôssemos mais do que vencedores. A parte dele Ele já fez. Agora depende de nós, irmãos. Tomarmos posse, posição, a qual Ele nos colocou, para nós recebermos dele aquilo que Ele tem nos prometido, por intermédio da sua palavra. Jesus quer nos abençoar. Jesus quer libertar aqueles que ainda encontram-se cativos, aprisionados por espíritos viciosos. Jesus quer nos fazer prosperar tanto na área material quanto espiritual. Ele quer. É promessa do Senhor. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Assim como Ana, que subiu ao templo e chorava abundantemente, derramando a sua alma, pedindo e clamando ao Senhor. E Deus lhe concedeu a vitória. Lhe deu aquilo que ela tanto almejava, que era ter um filho. Ela queria ter um filho. E Deus precisava de um juiz, de um sacerdote. Precisava de um profeta. Mas ela queria ter um filho. E Deus lhe deu a vitória. E Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer isso, minha irmã. Deus quer lhe dar a vitória. Deus quer abençoar o seu casamento. Deus quer suprir as suas necessidades financeiras, espirituais. Deus quer fazer tudo para você. Deus quer fazer. Mas nós temos que tomar posse. Vocês viram aqui a minha filha louvando ao Senhor amanhã, 9 horas da manhã, ela tem escola bíblica dominical. Ela tem que fazer a parte dela. É ensinado assim para ela, senão não vai receber nada da parte do Senhor. Não adianta ela só vir louvar ao Senhor, ir para casa, está tudo bem, não. Ela tem que fazer a parte dela. Aleluia. E Deus me deu um sonho nesses últimos dias, e eu falei a revelação para ela, e lá na Bom Jesus, Deus confirmou, e eu disse para ela, olha, eu perguntei para Deus, por que tu não gravou teu CD? E Ele disse para mim, olha, porque ela não está pronta ainda, tem que fazer muito mais. E há promessas, os irmãos entregam profecias, que ela vai gravar, que ela vai efetuar a obra do Senhor por intermédio dos louvores. E eu disse, mas Senhor, por que está demorando? Por que tarda tanto?
E ele disse, ela não está pronta ainda. Ela tem que fazer muito mais. Ela tem que buscar mais. Ela tem que se entregar mais. Ela tem que orar mais. Ela tem que se colocar mais na presença do Senhor. Aleluia. Ela já começou, já faz um mês que ela está já tocando violão, fazendo a mais para Deus. Muitas vezes nós nos acomodamos, meus irmãos. Queremos fazer somente o natural, não, nós temos que fazer mais. Se eu estou apenas aqui ministrando a palavra para os irmãos, Deus colocou no meu coração. Eu vou dar aula na escola dominical, eu vou trabalhar, por isso que o pastor me convida, eu sempre digo, não, pastor, eu tenho que ver um tempo, porque a gente está sempre envolvido na obra do Senhor, irmãos. A gente está sempre realizando algo para Deus, irmãos. A gente está tendo compromisso com Deus e automaticamente Ele está tendo compromisso conosco. Ele está suprindo as nossas necessidades. Ele está nos abençoando poderosamente. É promessa de Deus. Mas nós temos que pegar no arado e não olhar para trás. Nós temos que abraçar esta causa, meus irmãos. O pastor estava preocupado com a quantidade de irmãos. Eu não me preocupo, porque na minha congregação também é a mesma coisa. Mas eu estou lá todas as quartas, domingo de manhã. Eu estou lá, irmãos, fazendo a vontade daquele que me enviou para fazer a sua obra. Aleluia. Agora imagina os irmãos, se eu não vou, os irmãos, poucos irmãos. Aí eu vou reivindicar o que da parte de Deus? Aí quando aperto o cerco, eu vou orar e pedir o que para Deus? Senhor, opera lá, liberta lá, me dê a vitória. Os irmãos, lembram-se do rei Ezequias? Quando Isaías foi à casa dele, disse, arruma a tua casa porque tu irás morrer. Aí disse a Bíblia Sagrada que ele virou para o lado e disse, Senhor, lembra-te, Senhor, que eu fiz, que eu realizei. Lembra-se, Senhor, nos dias que eu te servia. Deus mandou que o profeta voltasse e acrescentou mais 15 anos de vida para ele. Deus não deve nada para ninguém. O que a gente faz aqui, Ele nos paga. Ele nos paga. Então, se nós queremos, irmãos, algo da parte de Deus, nos envolvemos, clamamos, buscamos, adoramos ao Senhor de todo o nosso coração. Por isso que Jesus disse, quando foi questionado pelos fariseus, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, alma e entendimento. Força, alma. Então, quer dizer, força, alma e entendimento. É de todo o coração. Muitas vezes nós nos acomodamos. As circunstâncias, os nossos trabalhos, muitas vezes nos deixam acomodar.